Êxodo. Êxodo significa saída. E no contexto da Bíblia, este livro narra o acontecimento mais importante da história do povo israelita: a sua libertação no Egito. Sair do país do faraó, livrando-se do trabalho forçado, representava uma enorme esperança para os hebreus. Por isso, no livro do Êxodo, a figura humana central é Moisés. Este livro descreve o que Deus fez, como libertou seu povo das mãos do rei do Egito e, sobretudo, como transformou aquela gente sofrida em uma nação cheia de esperança no futuro. A escravidão no Egito. José, o grande líder israelita, morreu com toda a sua geração. Depois de sua morte, os israelitas no Egito proliferaram tanto que aumentou o número deles, tornando o povo de Israel cada vez mais poderoso na terra do faraó. Então surgiu um faraó que não tinha conhecido José. Ele disse aos egípcios: "Olhai como a população israelita se torna cada vez mais numerosa e forte aqui no Egito. Precisamos tomar cuidado para impedir que continuem crescendo, a fim de que, em caso de guerra, não se juntem aos nossos inimigos, nos ataquem e acabem saindo do nosso país." Por isso, os egípcios puseram capatazes em todo lugar para oprimir os israelitas com trabalhos forçados na construção das cidades de Pitom e Ramsés, onde o faraó guardava suas colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam o povo de Israel, mais ele crescia e se multiplicava na terra do faraó. Os egípcios ficaram obcecados de medo e impuseram sobre o povo de Israel uma dura escravidão. Transformaram a sua vida numa grande amargura, obrigando o povo a suportar coisas terríveis, como o trabalho pesado na fabricação de tijolos, construções e na lavoura. Então, o faraó deu às parteiras das mulheres israelitas a seguinte ordem: Sifra e Puá, quando assistirem as mulheres hebreias no parto, prestem atenção em cada criança que nascer. Matem os meninos e deixem viver as meninas. Porém, temendo o castigo de Deus, Sifra e Puá não fizeram como o rei havia mandado. Pelo contrário, deixaram os meninos também viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e perguntou: por que agiram assim, permitindo que os meninos vivessem? As parteiras responderam ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as do Egito. Elas são robustas
e dão à luz antes da parteira chegar. Deus recompensou as parteiras. O povo continuou crescendo e tornando-se muito forte. As parteiras temiam a Deus, e isso ajudou para que elas tivessem uma família numerosa e feliz. Porém, o faraó deu uma nova ordem à população do Egito: joguem no rio Nilo todos os hebreus recém-nascidos, mas deixem que as meninas vivam. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que o menino era muito bonito, ela o escondeu por 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de papiro, tapou os buracos, colocou o menino dentro dela e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu para tomar banho no rio, enquanto as empregadas passeavam em suas margens. De repente, a princesa viu a cesta de papiro no meio dos juncos e mandou a empregada ver o que era. Abrindo a cesta, viu a criança chorando. Ela sentiu pena e observou. E é um menino do povo israelita. Então a irmã do menino se aproximou de mansinho e perguntou à filha do faraó: queres que eu consiga uma israelita para amamentar e criar o teu menino? Sim, quero, disse a princesa. Daí a moça israelita foi correndo chamar sua mãe. E quando ela chegou, a filha do rei disse: crie este menino para mim e eu te pagarei pelo trabalho. A hebreia realmente criou aquele menino. E quando ele já estava grande, a filha do rei o adotou como filho. A princesa deu-lhe o nome de Moisés, lembrando: eu o tirei das águas.
Moisés foge do Egito. Aconteceu naqueles dias que Moisés, já adulto e considerado filho da princesa, decidiu sair para visitar o povo de Israel. E viu o quanto sua gente era maltratada no país do Egito. Ao presenciar um egípcio batendo num israelita, olhou ao redor e, não vendo ninguém, ele matou o egípcio e em seguida enterrou seu corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: "Por que agrides o teu companheiro?" O homem respondeu: "Quem foi que te nomeou chefe e juiz entre nós? Queres, por acaso, me matar como mataste o egípcio?" Então Moisés ficou assustado e pensou: já descobriram que eu matei o egípcio. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, mandou matá-lo. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, estando perto de um poço, Moisés viu as filhas de Jetro que vinham buscar água para dar de beber aos animais. Então chegaram alguns pastores e queriam tomar a vez delas. Moisés, porém, levantou-se em defesa das moças e deu de beber às ovelhas e cabras. Ao voltarem para casa, o pai perguntou surpreso: "Por que voltaram hoje tão depressa?" "É que um egípcio nos livrou dos pastores, pai. E tudo foi mais rápido, porque ele mesmo tirou água para nós e deu de beber aos animais." Jetro perguntou: "E onde está ele? Por que deixaram lá esse homem? Vão lá chamá-lo para vir comer alguma coisa?" Jetro convidou Moisés para ficar morando em sua casa. E ele aceitou. Então, o sacerdote ofereceu a filha Séfora como esposa para Moisés. Ela teve um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: "Sou hóspede em terra estrangeira." Passado muito tempo, o rei do Egito morreu. Porém, os hebreus continuaram naquele país, gemendo e chorando por causa da escravidão. Os gritos de socorro subiram até Deus. O Senhor ouviu o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu que era insuportável a escravidão do povo de Israel no Egito e ficou muito preocupado. A missão de Moisés.
Moisés, depois de se casar com a filha de Jetro, foi ser pastor de ovelhas. Certo dia, levou as ovelhas além do deserto e chegou ao monte Horebe. Ali o anjo de Deus apareceu numa chama de fogo no meio da moita. Moisés notou que a moita estava em fogo, mas não se queimava. Então pensou consigo mesmo: que estranho, por que será que apesar do fogo, a moita não se queima? Vou chegar mais perto para ver essa coisa estranha. Quando o Senhor viu que Moisés estava se aproximando para ver melhor o fogo, ele o chamou: Moisés, Moisés. Estou aqui, Senhor. Moisés, não te aproximes daqui. Fica descalço, pois esse lugar onde estás é sagrado. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque temia olhar diretamente para Deus. O Senhor lhe disse: Eu vi muito bem como o meu povo tem sido maltratado no Egito. Ouvi o seu grito de socorro por causa do sofrimento na terra do faraó. Por isso desci para libertar Israel e para levar o meu povo do Egito para uma terra boa e grande, onde haja leite e mel. O clamor dos israelitas chegou até mim. Eu vi o que os egípcios estão fazendo com eles. Portanto, Moisés, vai. Eu te envio ao palácio do faraó para libertares o meu povo das mãos do Egito. Moisés perguntou: quem sou eu para ir ao faraó e libertar o povo da escravidão? Moisés, eu estou contigo. Assim que tiveres libertado o meu povo da escravidão no Egito, servireis ao Senhor nesta montanha. E isto será a prova de que eu te enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for ao povo de Israel e disser que o Deus de nossos pais me enviou, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E daí, o que devo dizer? Deus afirmou: eu sou aquele que sou. Assim deverás responder ao povo de Israel: eu sou, enviou-me até vós. Ele é o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi ele quem me mandou aqui. Este é o meu povo para sempre, e assim, de geração em geração, quero ser lembrado. Vai, reúne os anciãos de Israel para dizer tudo isso a eles. É claro que vão te escutar, e junto dos anciãos do povo irás ao rei do Egito para dizer: o Senhor, Deus dos Hebreus, marcou encontro conosco. Deixa-nos, portanto, caminhar 3 dias pelo deserto, a fim de que possamos oferecer o sacrifício ao Senhor nosso Deus. Sei muito bem que o rei do Egito, se não for coagido, jamais vos deixará partir. Isso vai me obrigar a mandar um castigo sobre todo o Egito. Assim o rei terá que permitir o vosso retorno a Canaã. Porém, antes do castigo, farei com que os egípcios queiram bem o meu povo e o respeitem, de modo que ao sairdes do Egito, possais levar convosco o necessário para sobreviver. Moisés respondeu: e se os anciãos não acreditarem no que vou dizer, nem me entenderem, e ao contrário, se me desafiarem, dizendo:
O Senhor, Deus de Israel, te apareceu? Deus perguntou a Moisés: o que tens aí na mão? Ele respondeu: é uma vara. Deus ordenou: joga no chão esta vara. Ele fez como Deus mandou, e a vara se transformou numa cobra, fazendo Moisés levar um susto e se recuar. O Senhor disse a Moisés: pega esta cobra na mão. Moisés estendeu a mão, segurou a cobra, e ela novamente voltou a ser uma vara. E Deus acrescentou: é para os anciãos acreditarem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, realmente apareceu e te enviou. O Senhor disse ainda: Moisés, coloca a mão no peito. Ele fez como Deus mandou. Porém, quando foi tirar a mão do peito, viu que ela estava coberta de lepra. O Senhor disse outra vez: Moisés, coloca novamente a mão no peito. Ele obedeceu. E quando foi tirar a mão do peito, viu que ela já estava curada, completamente normal. O Senhor disse: se não acreditarem no que dizes por causa do primeiro sinal, vão acreditar em ti por causa do segundo. Porém, se mesmo assim os israelitas não se convencerem, vá tirar água do rio e derrames em terra seca. Toda a água derramada se transformará em sangue na terra. Moisés disse ao Senhor: pobre de mim, ó Deus, nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, e nem depois que me enviaste para falar aos hebreus e ao faraó. A minha pronúncia e a minha fala são arrastadas, e quando tenho que me expressar, eu sempre me atrapalho. E o Senhor falou: e quem é que dás de dom ao ser humano? Quem dá a boca e faz o surdo e o mudo, o cego e o que vê? Moisés, porventura não sou eu? Portanto, vá, que eu estarei contigo, ensinando o que deves dizer. Moisés replicou: pobre de mim, Senhor, manda um outro em meu lugar. Deus ficou irritado e disse: tens o teu irmão Arão, o levita. Eu sei que ele tem facilidade para falar. Por estes dias teu irmão está vindo ao teu encontro, cheio de alegria. Então, Moisés, tu vais transmitir estas mensagens, e eu, Javé, estarei com ambos, quando vós tiverdes que expor o meu pensamento aos anciãos de Israel. Contudo, Arão sempre falará em teu lugar, será o teu representante, e tu serás como Deus para ele, explicando tudo o que deve dizer. Levas contigo esta vara, sempre, pois com ela tu vais fazer milagres. Moisés com Arão.
Moisés e Arão apresentaram-se ao Faraó, dizendo que Javé, o Senhor Deus de Israel, os enviou ali para comunicarem a sua vontade, com estas palavras: Deixa partir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Faraó, no entanto, disse: E quem é o Senhor, para que eu deva obedecer, deixando o povo ir? Não conheço o Senhor, e, portanto, não vou deixar o povo de Israel partir. E naquele mesmo dia, o rei do Egito endureceu ainda mais o coração, ordenando aos inspetores do povo e capatazes: Deixai de fornecer palha para essa gente fazer tijolo. De hoje em diante que eles procurem a palha, mas continuai exigindo a mesma produção deles, o mesmo número de tijolos de sempre, nenhum tijolo a menos. Estes israelitas são preguiçosos e só reclamam. Sobrecarregai estes homens com mais trabalho, assim não terão tempo de parar para pensar. Moisés então voltou-se para o Senhor e disse: Meu Senhor, por que maltratas o povo de Israel dessa maneira? Para que foi que me enviaste? Desde quando me apresentei ao Faraó para transmitir o teu recado, ele passou a castigar ainda mais o povo. E o pior é que não te vejo fazer nada para libertar Israel da escravidão e do sofrimento. O Senhor finalmente disse: Moisés, verás então agora o que vou fazer para forçar o rei do Egito a cumprir minha vontade, deixar meu povo ir. Amanhã, bem cedo, vá falar com o Faraó, à beira do rio. Leva consigo a vara que se transformou em cobra, pois com ela farás diante do rei tudo o que eu mandar. A sabedoria edifica sua casa, mas a tolice a destrói com suas mãos. Afaste-se das pessoas que não têm juízo, porque gente assim não tem nada a ensinar.
é fonte de vida para evitar os laços da morte.